Opa, meus queridos, como é que vocês estão? Bom, já tava na hora, né? Saiu os arquivos secretos desse mês e a gente teve coisas interessantes. Foi de longe o arquivo secreto mais curto, mas a gente teve coisas interessantes que dá pra dar uma conversadinha. Primeiro, eu não sou tão manjado da linguagem dos alheios, mas teve coisa nova. Teve ficha, teve criatura. Teve alguns tokens, mas esses aqui foram os mais destacáveis. Esse aqui eu achei muito estiloso também. Essa aqui eu adorei a camisa também. E é bom saber que tem outros que tem esse estilo de... que eles são... eles se modificam, né? Além do William Bonantos. A gente teve a ficha do Bilu, que ele é até fraquinho, tá? Ele tem 42 de Nex só. De Nex não, de VD. A gente teve uma imagem do Morato mais jovem, que não é nada que, oh meu Deus, mas é legal de ter, curiosidade. E a gente teve muita lore sobre a TV Farminho e sobre o estrangeiro, que vai ser o foco principal desse vídeo. Bom, só um detalhe interessante, há um tempinho eu postei um shorts falando sobre o Celpit tá preparando novos... tá preparando um novo símbolo para conhecimento e com os pins para os agentes de elite iam ser coisas diferentes. Bom, talvez a gente tenha tido um spoiler aqui, tá? Porque, infelizmente o Arquivo Secreto veio meio xoxo e não foram todos os sigilos que eles mandaram que vieram em PNG. Teve uns que vieram em PSD, que é o arquivo do Photoshop, não tenho certeza que eu não uso Photoshop. Eu não uso Photoshop, guys. Mas enfim, e tem esse aqui, que parece que é o símbolo de conhecimento. Aqui tá, não dá pra ver, né, porque tá aqui, não, tá fazendo parte do vocês buscam conhecimento. Mas dá pra deduzir como é que é o símbolo, né, é um infinitozinho virado de lado. Eu achei mais bonitinho que o normal. Ele tem o de sangue, que a gente já viu. Só que eu acho que o pin é diferente, né, o pin de sangue não é esse. Mas ele tem um visual até mais bonito, eu achei. E o de tempo, que eu achei muito lindo, tá? E esses dois aqui que eu vou dar um destaque, porque apesar de todos as letras dos sigilos do estrangeiro serem diferentinhos, esses dois aqui eu achei muito interessantes e os significados deles também são interessantes. Absorver nova estética e emitir nova estética. Eu acho isso interessante, acho que tem potencial. Principalmente esse aqui que eu achei muito bonitinho. Muito único também. Então, sei lá, achei legal. E já vou tirar o elefante da sala? Sim, nós tivemos poderes de transmissão. E eu não deixei tudo, porque no último vídeo eu tomei uma bronca, porque eu coloquei demais. Então eu coloquei pouquinha coisa dessa vez. Então eu só deixei isso aqui para dizer que tem. E eles são fortes, mas eles são muito perigosos. Eu já vou explicar o porquê. Pouco se sabe sobre o novo elemento de transmissão e quais sinais ele esconde. Quais sinais, né? Fizeram de propósito isso, tenho certeza. Mas sabe-se que ao se conectar com o sino de transmissão é possível receber poderes paranormais. Em termos de regras, o poder paranormal de transmissão segue a mesma lógica dos outros poderes, com exceto do funcionamento. Além de necessidade de se conectar com o sino de transmissão como pré-requisito, um poder de transmissão só funciona quando dois ou mais seres têm o mesmo poder. Foquem nesse detalhe. A seguir está os novos poderes, e tem mais de um, tá? Acho que tem 5 poderes de transmissão. E eu acho que todos ganham o mesmo. Tipo, todos os que se conectarem ganham 5 ou ganham 2 deles principais, que são os mais importantes. Mas basicamente, resumo de tudo, você pode se comunicar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Você está conectado com todas as pessoas que estão conectadas com o sino de transmissão. Você pode pegar a PE dela, você pode tomar dano por ela, você pode pegar a vida dela, você pode se comunicar com ela a todo momento. E tem muita variação, só que eu não vou falar todas, porque o vídeo não é sobre isso. E provavelmente alguém que é mais especializado em sistema vai fazer um vídeo sobre isso. Mas eu posso dizer que eles são bem fortes. E se a gente for pensar que todos que se conectaram com o sino todos são os alheios, esses bichos têm muita vida. Tem vida praticamente infinita, eu acho. Por causa que quanto mais eles se conectarem, mais vida e potencial destrutivo eles vão ter. Isso faz muito sentido, porque a gente vai chegar lá, mas as minhas teorias que eu fiz num vídeo antigo, uns meses atrás, sobre o estrangeiro e os alheios estão cada vez fazendo mais sentido, isso comprovando, e a gente vai chegar lá. Eu já falei isso agora há pouco, né, mas enfim. Como eu não posso mostrar tudo, eu separei só os mais interessantezinhos, e eu só vou resumir basicamente a lore da TV Varminho, que
Nos anos 70, 70 80, foi visto no céu o sino, perdão, de transmissão. Todo mundo confundiu, oh meu Deus, são aliens, não sei o que. Daí foram enviados gente do governo para lidar com essas coisas. E foi criada uma empresa fake, uma empresa fachada, pra estudar o sino e tal, que ele caiu no chão, daí eles construíram empresa em volta dele, pelo que eu entendi. E a gente tem alguns detalhes interessantes. Numa estranha, mas não arbitrária coincidência, diversas aeronaves, eles achavam que eram várias, tá? Mas... talvez fossem muitos objetos similares, ou talvez essa coisa tivesse a capacidade de se teletransportar. É conhecimento e energia. Energia a gente já sabe que tem o poder de se teletransportar. Isso aqui deve ter também. Determinaram algumas características do objeto voador. Isso aqui já tá falando da empresa barra militares que estavam estudando o OVNI, no caso, o sino. Foram capacidades. Sua posição caótica só era definida... Isso aqui é muito interessante, tá? Sua posição caótica só era definida quando estava sendo observado. Ele parecia se teletransportar para locais aleatórios, dificultando profundamente os estudos. A sua posição só era sua posição caótica, né, que era uma posição não definida, só era definida quando estava sendo observado. Muito parecido com os anjos lá, né? Eu acho que o ocioso é meio isso. Mas, enfim, só existe se você tá olhando, que é meio conhecimento, né? Não só existe, né, que ela afeta, mas só é o contrário até, né? Ela se paralisa, perdão. Não era só com telas que as pessoas estavam alheias ao perigo que corriam. O estrangeiro montou um tipo de conspiração, como alguns chamariam de criaturas. Cada uma servia a um propósito diferente na busca por crescimento do sino. Algumas se escondiam em plantações e queimavam parte da mensagem. Os agroglifos que fizeram, né? Eu lembro que até isso aconteceu na vida real e o povo ficou meio cackers. Cackers no bom sentido. Esperando o momento certo para que uma abdução até a torre onde as vítimas iriam para fazer parte da transmissão. Isso já foi muito falado, mas só lembrando que isso vai ser mais importante daqui para frente. Tudo isso para aumentar o sinal até chegar em alguém livre. Livre para encontrar a passagem que se esconde dentro da transmissão. Livre para encarar o desconhecido com fascínio e alcançar o infinito. Junto de tudo, preso dentro do sinal. Agora eu tô falando um pouquinho mais baixo, eu tava até gritando, então se você abaixou o volume porque eu tava meio gritandinho, peço pra aumentar um pouquinho que talvez esteja falando mais baixo, talvez nem esteja saindo baixo aqui. Enfim, se não tiver eu vou cortar isso. Agora as coisas vão ficar mais interessantes, meus queridos. Por quê? A história desse cidadãozinho aqui, nosso querido estrangeiro, o Diego Granteiros não é só um anagrama para esconder quem ele realmente é, mas como era verdadeiramente o nome dele antes de se tornar estrangeiro. Ele era uma pessoa. Ele era o líder da empresa fachada que foi feita ao redor do sino pelos militares. Só que ele começou a entender o sinal, entender a transmissão que o sino dava, ele era o único que entendia. E ele foi o primeiro a se conectar. Desde todos vieram ele. Quer dizer, ao contrário, dele vieram todos. Tanto que aqui, a TV Varminho é a miscelânea dentre desses tipos que trazem os associados comportamentais, os engravatados, a equipe editorial, os câmeras, os apresentadores e isso aqui significa alguém mais importante. Contenção, alguém, essência, medo, mudar passagem. Então, ele, aparentemente, ele consegue mudar a passagem de Tenebres. Então, talvez seja só por causa dele que o Guizo conseguiu entrar em Tenebres. Alguém mais importante, contenção, alguém, essência, medo, mudar passagem. E ele, várias vezes ele é referido como alguém mais importante. E como eu falei, presta atenção em se tornar a transmissão, por quê? Qual que é o objetivo de Tenebres? É o lugar onde todos podem ser um só, sem regras, sem correntes. Todos somos só um. A gente pode ver isso lá no diário da mãe, da avó da Bárbara, que ele acaba sendo citado. No final, todo mundo é um só. Mas o que isso significa? No último vídeo que eu falei sobre os alheios, eu comentei. Alheios ao quê? Ao conhecimento puro, talvez? Nós somos todos um? Todos quem? E foi revelado que os alheios buscam algo. Daí a resposta
foi objeto para a passagem. Na visão do Cellbit, os players estavam se referindo ao sino, e ele considerou outra coisa. O que seria essa outra coisa? A gente não sabe. Mas a gente sabe que eles querem mudar a passagem. E eles só conseguem mudar a passagem por causa do estrangeiro. Enfim, o ponto principal é: a transmissão, ela quer agrupar o máximo de pessoas possíveis. A gente vê isso em algum momento aqui, eu não lembro qual, mas que cita que vai juntando mais pessoas para aumentar a potência. Então, a gente nota que ela tem um comportamento diferente do conhecimento e da energia. A energia que é o caos, a energia só quer se divertir. E o conhecimento ele quer preservar o correto. E eles parecem que têm uma vontade. A vontade de mudar a passagem. A vontade de chegar em Tenebres. Não sei, mas de mudar a passagem eles querem. Aqui, ó, tá aqui, ó, o estrangeiro. O primeiro a se conectar, ele é original. Tudo se originou dele. E isso aqui tá certo, tá? Esse símbolozinho aqui. Tá aqui, ó. Não sei se foi um erro ou se significa alguma coisa, mas enfim. Aqui, alguém mais importante, né? Citado de novo. E os 3 pilares da TV Varminho, que é esse aqui, eu traduzi. Nós somos todos um, obviamente, né? Esse aqui. Oh, perdão. Esse aqui, que isso aqui é um pontinho. Nós somos todos um. 2, que é negar a essência e sentimento. 3, nós mudar passagem. E o que eu falei do último vídeo? Eles são alheios, eles estão seguindo a vontade de Tenebres. Se Tenebres pega que todos somos um, que é um lugar onde pode ser todos uma coisa só, e o objetivo dos alheios é se conectar à transmissão, na real é trazer mais pessoas para a transmissão, e conectar mais pessoas para se tornar mais forte, e a transmissão atingir mais pessoas ainda, isso é... nós somos todos um. Isso é a vontade de Tenebres. Então, minha conclusão é: o sino de transmissão transmite a mensagem de Tenebres. Nós somos todos um. Faz sentido pra vocês? Não sei. Mas deram muitas coisas interessantes que eu pretendo fazer um vídeo mais elaborado sobre isso, que agora é uma análise, né? Bom, mas prosseguindo com a análise. A gente teve uma trilha nova, que eu não vou colocar aqui, mas é a trilha do Calisto. Ela é muito boa para selos paranormais. Eu confesso que eu não manjo, eu nunca vi alguém usando um selo paranormal, mas é de colocar um ritual em um objeto. E ela é voltada para isso. Então, talvez alguém goste, né? Ocultista, mas não me chamou muita atenção. Os poderes são legais. A gente teve um poder de energia e 2 de conhecimento, que são ok. A gente teve uma opção nova para os ocultistas, que é meditação. Você pode meditar enquanto... meditação ocultista, na verdade, que você pode meditar enquanto tá numa cena de interlúdio. 2 origens interessantes, de ufólogo e de funcionário de beira de estrada. Que é de funcionário de beira de estrada, é bem forte, aliás. A gente teve mais uma última coisinha. A gente também teve o guia oficial do Morato, finalmente em PDF. Acho que não lembro se eles tinham liberado em PDF antes, mas agora nós tem. E eu não lembro, então vou considerar como sim. E tá aqui, né? A gente já viu isso tudo no RPG, então não vejo mal em colocar aqui. E uma coisa, uma crítica minha que fica pra esse Arquivos Secretos. A gente teve 3 alheios. Que foi o Interflorado. 3 não, aumento 4, perdão. O Memoflígico, aquela centopeia lá bizarra, a Rastropoda e o Fumo. E tinha tantos outros aqui que eu queria ver esse aqui, eu achei o design dele muito legal. Esse aqui também é muito interessante, reptiliano. Esse aqui que também parece mó bizarrão. Que eu fiquei com uma vontade de ver no RPG e não apareceu. Então, pô, eles podiam ter colocado mais. Esse aqui que parece Cthulhu. Só teve 4. E outra coisa também. O mapa das backrooms que veio... Não, ele parece muito inacabado, tá? Não é crítica no artista, porque eu imagino que foi uma correria, mas ele podia ter sido mais finalizado. Eles podiam ter mandado os sigilos em PNG, né? Não em Photoshop. Mas paciência. Não vou criar uma tempestade em um copo d'água por causa disso. E o mapa do Backrooms é bem ocasional, né? Enfim. Esse aqui eu não lembro dele. Fetilapo. Esse aqui é bonitão também, parece estrangeiro. Mas o grosso foi isso, tá? Foi bem primeiras impressões aqui. Beluzinho. Bichinho com design interessante. E mais esse nosso querido amigo. Ah, e a gente também teve... Eu vou deixar no finalzinho do vídeo um trechinho de um áudio que a gente teve do Morato mandando uma mensagem pra Ordem.
Eu não sei se eu posso botar tudo, então não vou colocar por segurança, mas vou colocar um pouquinho só pra vocês terem um gostinho do finalzinho, que o finalzinho foi legal. Mas é isso, gente. Beijão, fiquem com o áudio. Se gostar, dá um like. Se não gostar, dá um like também. Dá um hype se puder, se inscreve se gostar. Foi bem primeiras impressões, foi bem básico. Não me cobrei tanto pra fazer isso aqui. É isso. Beijão, fiquem com o áudio. Padrão do muro. Infelizmente ele me pegou no contrapé e eu caí. Mas por sorte, aquele desgramado do Veríssimo tirou ele do caminho. Eu insisti pra eles não matarem a criatura, mas ninguém me deu ouvidos. Se eu pudesse pôr as mãos nele pra estudar, tenho certeza que ia encontrar mais respostas. Ele tá ligado com a transmissão. Eu sei disso. E vou ir atrás disso nem que tenha que tirar a ordem do caminho. Não consigo tirar aquele bicho da cabeça. Aqueles olhos e o jeito completamente alheio. Bom, acho que já tenho um pouco pra começar. Se os grandões perguntarem, eu me faço de sonso. Eu vou chegar na origem disso. Morato, o que você tá fazendo aí? Não, eu... Sai de dentro do lixo, rapaz.